Pílulas de Vendas, com Diogo Garcia no EmpreendaCast. E aí, meus amigos sonhadores, empreendedores, vendedores, se você tem dor no nome, quer dizer que você tá no lugar certo, né? Porque a gente resolve dores aqui. Já estreia do Pílulas de Vendas com o Diogo Garcia, que é especialista em vendas B2B, negociação. Ele é co-founder lá da Confraria do Empreendedor. Alô, galera da Confraria, um abraço. Analista do Shark Tank Brasil e um Startup Hunter. Esse cara é caçador de startups, ou seja, tome cuidado com o Diogo na rua que ele pode te caçar, empreendedor. Aqui a gente vai fazer pílulas e você, sonhador, é o cara que vai ditar o caminho dessas pílulas, né? Você que vai dar os temas que a gente vai discutir para resolver a maior dor do empreendedor, que é vendas, né? É uma necessidade latente dos empreendedores desse Brasil imenso. Diogo, tudo bem, cara? Fala, Gustavo. Fala, sonhadores. Tudo bem com vocês? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui no Pílulas de Vendas. Com o Diogo Garcia, cara. Olha que bacana. Um podcast pra chamar de seu. Não é meu, é nosso. Até porque, você bem disse, é um podcast com participação dos ouvintes. Então, pessoal, a gente vai fazer sob demanda, que é vocês dizem e a gente faz. É isso aí. Vai ter pílula pra todo mundo. É legal vocês entenderem aqui que a dinâmica, né? O Diogo, ele tem uma forte presença no tema de vendas. Ele já gravou um episódio com a gente, então já procura aí, Diogo Garcia. Foi massa, foi muito legal. Muito bacana. Uma pena que eu não participei desse, mas os meninos cuidaram com muito carinho, né, cuidaram Diogo? muito bem, perguntas excelentes. E o Diogo é tão bom em negociação que esse cara negociou comigo e me convenceu a gente fazer o Pílulas de Vendas. Convenci, foi um processo. Falei, cara, vamos fazer esse negócio. Aí eu falei, tem tudo a ver fazer com ele, porque o cara conseguiu me convencer em fazer. O cara é um bom vendedor, ele né? É um bom vendedor, ele vendeu bem a parada. Deu a louca no gerente, né? Deu a louca no gerente e tal, vamos nessa. É isso aí. Você bate meta direto? Rapaz, minha vida é bater meta. Se não tiver meta, vendedor sem meta não é vendedor. Tem que ter meta e meta de financeira, enfim, vamos correr atrás. E sem mimimi, sem chorar. Muito bem, então hoje pra gente estrear aqui o assunto, é uma dos assuntos que mais pintou aí pra tudo que é lado. Né? Quem tá começando agora, então pra você que é iniciante, acho que é legal a gente separar bem, Diogão, o que é B2B e B2C. Boa, essa pergunta aí é excelente, Gustavo, porque assim, é o básico, né? Por onde a gente começa? Porque o empreendedor ou o vendedor tem que saber em que mercado ele atua, né? Então, quando a gente fala de vendas B2B, do inglês business to business, vendas entre empresas, tá? Ou seja, a empresa X vende para a empresa Y. Exemplo, tá? A minha empresa é de consultoria e eu vendo serviço de consultoria para uma empresa de transporte, por exemplo. Então, isso é uma venda entre empresas. Ou, por exemplo, uma empresa que tem uma linha de produtos que vende para um supermercado e o supermercado revende esses produtos. Então, isso aí se configura como uma venda B2B. Já quando a gente fala de vendas B2C, é a venda da empresa para o cliente final, né? É business to consumer do inglês. Então, quando você vai à farmácia, por exemplo, comprar um medicamento, ali é o contato direto da empresa com o cliente. Quando você compra algo no e-commerce, por exemplo, você tem um site da B2W ali que vende um produto para o cliente final. Ou um app, por exemplo, você vai pedir comida, por exemplo, no aplicativo, você acessa o app direto, não tem nenhuma intermediação. Você não precisa de alguém vendendo, né? Uma pessoa da empresa vendendo para você. E aí, Gustavo, é bom a gente entender bem qual que é a diferença entre venda B2B e B2C, além dessa de conceito que eu trouxe, né? O que eu gosto de focar é no processo de tomada de decisão. Nas vendas B2B, você às vezes tem mais de 2 ou 3 decisores. E aí, você tem de entender quão esses decisores influenciam no processo de decisão de compra. Eu vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que eu vendo consultoria para uma empresa de transporte. Quem que vai decidir? Quem que está pedindo esse serviço? Às vezes é o cara do TI. Mas quem decide, quem assina um cheque, é o presidente da empresa. E quem avalia se há budget, tem orçamento para a compra daquele serviço, é o diretor financeiro, o CFO, por exemplo. Então, olha, nesse exemplo eu já tenho 3 pessoas que influenciam no processo de decisão, tá? No B2C, você já tem um contato direto da empresa com o consumidor final. Então, quando você vai, por exemplo, na farmácia, você vai ali, compra medicamento, ou você vai ao supermercado, você tem um contato direto com o produto. Você compra o produto diretamente. Então, é uma compra com base no impulso, né, no estímulo. E aí, não existem tantos influenciadores no processo de decisão. Então, você quer comprar aquilo ali no ponto de venda, você retira e compra, tá? É muito importante que a gente saiba como funciona o processo de decisão para a gente estabelecer a melhor estratégia, não só de marketing, quanto também de venda.
né? Então, se eu atuo no mercado B2B, onde existem vários influenciadores, eu tenho que entender o que é que motiva esses influenciadores a comprarem meu serviço ou produto, tá? E é muito importante que você saiba dessa diferença para você poder atuar de uma forma mais assertiva, né, com relação à questão da venda em si mesmo. Então, se no B2B existem vários influenciadores, quem é que decide no final? E qual é a estratégia que eu vou utilizar de relacionamento para influenciar essa pessoa a comprar o meu produto ou serviço? No B2C, por exemplo, como não existem tantos influenciadores, você vai ter que utilizar recursos, por exemplo, você vai ter que se utilizar do trade marketing, né, que é uma compra por impulso. Você vai ter que fazer campanhas na web, por exemplo, por e-commerce, campanha em redes sociais, para que a pessoa chegue até o teu site, enfim. Obviamente que essas estratégias, elas se cruzam, a gente pode utilizar a web para B2B, a gente pode fazer um tete-a-tete no B2C, obviamente sim, mas você tem que entender essas estratégias diferenciadas para cada mercado, elas têm que estar muito claras. E normalmente no B2B você tem esse contato mesmo com os decisores, no B2C é mais escala, então você tem que fazer uma coisa mais escalável, né? Vamos dizer assim, para que você possa efetivamente ter mais sucesso nas vendas. Uma coisa que é super importante, que eu sempre deixo claro, é que assim, a gente fala muito de persona. Qual é a tua persona? Qual é o teu público e tal? É importante você ter bem definido esse público-alvo, mas quando a gente fala de vendas B2B, que normalmente as pessoas erram muito, é que assim, não existe venda entre CNPJs, é sempre entre CPFs. Então é o Diogo que vende pro Gustavo, é o Gustavo que vende pro Thiago. Então eu tenho que entender como é que eu sou, como é que é o meu estilo social, como eu me comporto, né, que é um dos temas que a gente vai tratar aqui nas pílulas de vendas, para eu me adaptar ao teu estilo, né? E quando eu falo de adaptar, eu tô falando de versatilidade. Como é que eu consigo ser versátil? Como é que eu consigo me adaptar ao estilo do Gustavo para que eu possa efetivamente construir um rapport? Tá? E isso não é tão simples. Eu tenho que fazer um estudo, eu tenho que fazer a leitura da pessoa, eu tenho que interagir para saber como é que ela gosta de interagir, que tipo de informação para ela é útil, né, no processo de decisão, e aí estabelecer uma conexão melhor, conexão essa que pode se configurar como relacionamento comercial. Gustavo, quem me conhece sabe que eu falo muito, né? E eu não espero que eu tenha respondido de forma objetiva, mas quem quiser mais dicas, me procura no Instagram, Diogo Garcia BC, B de bola, C de casa, ou no LinkedIn, Diogo Garcia Correia, manda a sua pergunta, que terei o maior prazer em responder. Muito bem, essa pílula foi um pouco mais extensa, mas a gente vai trocar muito WhatsApp daqui pra frente. Opa, a gente sim. vai falar e os próprios ouvintes, os sonhadores, vão mandar suas dúvidas pra cá. E o Gustavo me deu uma meta, pessoal, do áudio ter no máximo 1 minuto, tá? Eu tô com essa meta aí, com esse desafio. Você só triplicou a meta. Muito bem. E é legal você ficar ligado que no próximo episódio a gente vai falar sobre prospecção de clientes B2B para venda de serviço de consultoria. Não perca aqui no EmpreendaCast com pílulas com Diogo Garcia. Até a próxima. Tchau! Vendido! Crash Produtora.